Suquinho gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra da sua namorada? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. O SEI é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na inclusão, na superação das situações de violência e promoção da cultura de paz. Hoje, o SEI executa serviços ligados à política de assistência, educação, cultura e saúde. Esse projeto ele surgiu de uma necessidade e de uma realidade que foi percebida aqui no SEI mesmo, de muita agressividade entre as crianças e os jovens. E a ideia foi de usar a arte e as rodas de conversa para melhorar essa convivência. Aí a gente foi olhando e vendo quais seriam as principais questões que a equipe, juntamente com os usuários, estavam observando que era importante estar enfrentando para que houvesse a melhora das relações. Nós estávamos passando por um processo de agressividade, de violência, de conflitos, muito preocupante. Dessa forma, nos coube então estar propondo, se nós escrevermos, o projeto que enfrentaria esse fenômeno que era o da violência. 2 eixos estruturantes desse projeto, a partir dos processos comunicativos e a partir do processo criativo da arte. Como que eu posso extravasar essas minhas emoções? Mesmo que com um tempo curto, que as crianças e adolescentes possam estar aprendendo aí um pouquinho, aprendendo e ensinando também. E a gente repensando também em como cada vez mais podemos estar enfrentando este fenômeno do aprendendo e convivendo sem violência, porque é isso, são pequenas oportunidades, pequenos gestos que vão fazer com que a gente consiga grandes sucessos. A importância da parceria com a FEAC, além da assessoria na construção do projeto e na prestação de contas, é a oferta de recursos para trazermos as oficinas de artes e de processos circulares para o serviço de convivência, trabalhando assim o fortalecimento de vínculos no eixo da não violência, né? Permitindo desenvolvermos novas estratégias para a resolução de conflitos com as crianças, os adolescentes e os núcleos familiares. As famílias tiveram bastante contato com as crianças, que é uma coisa que não acontece em algumas famílias por conta de diversas realidades da questão do trabalho, da escola, onde eles se veem só saindo de casa ou voltando para descansar. E essa questão do brincar junto nem sempre está tão presente. Eu acho que a gente poder proporcionar esse momento ou fazer esse resgate é muito importante. A gente já sofre tanto, né, com várias coisas cotidianas, com falta de direitos, falta de motivação, de conseguir ver um futuro melhor. Né? A violência é tão grande, falta de oportunidades, a diferença entre classes sociais. E chegar em casa e fazer com que isso não me afete, para poder lidar melhor. A minha relação com a minha filha não é fácil. Que a gente está vivendo no mundo da violência, então a gente tem que aprender a lidar com essa violência. O mundo não é só em casa que eles convivem, eles vivem no mundo. Na escola pode ser violentado a qualquer momento. As crianças e adolescentes aqui convivem 4 horas apenas conosco, né? Que é a oferta do nosso trabalho. E saindo daqui, tem a convivência com a escola, tem a convivência com a sociedade, tem a convivência com as famílias, com os amigos. E partindo disso, a gente foi observando o quanto essa questão das relações estavam prejudicadas, sendo afetadas, muito infelizmente pela questão da pandemia. As crianças ficaram cada vez mais reclusas, esquecendo e desaprendendo como que é a gente conviver em sociedade. Então, a partir dessas oficinas de arte e de círculos de conversa, as crianças têm a oportunidade de socializar de uma forma diferente,
de trabalhar em conjunto, coletivamente, e de criar uma relação de respeito e muitas vezes de cooperação. As oficinas, eu acho que elas são muito importantes porque elas ampliam o nosso campo de visão, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma interpretação de uma questão da violência e você vê um relato de outras famílias, né? Você já começa a entender um pouco mais a vida, a situação dos outros, né? A questão de como abordar, de como reagir, a questão da empatia, de entender que às vezes uma pessoa tem um comportamento um pouco mais difícil, porque pode estar vivendo uma questão de violência. Então tivemos momento do trabalho com argila, com a modelagem, e eu pude perceber nesse processo que no início existia um estranhamento, porque muitos não conheciam o material, e aos poucos elas foram se acostumando com o material, foram gostando, e os últimos trabalhos que nós fizemos, senti que as crianças tinham muito mais liberdade para criar e fizeram trabalhos muito mais elaborados. Quando você me pergunta sobre a violência e sobre qualquer afeto que atravesse de alguma maneira a nossa vida, a gente nunca pode deixar de trazer o corpo para isso, porque é aqui que as coisas acontecem. A violência que a gente pode verificar hoje expressa, ela se dá por vias variadas. Há uma relação aí de um certo recolhimento grande, né? E um desafio também em trocar com os outros. Por meio de algumas brincadeiras, a gente pode ver como eles têm alguma dificuldade em poder fazer algumas trocas. A vergonha é um afeto, né, que a gente vê bem presente e que de alguma maneira atravessa aí as questões do corpo e que nós podemos, enfim, caracterizar por um desdobramento de uma violação, né? Porque quando a gente fala de violência, nós estamos falando de uma violação no espaço onde deveria estar resguardado algo. A equipe técnica do Serviço de Convivência, juntamente com os educadores sociais, tem o compromisso de estar atendendo, atuando e desenvolvendo esse público, criança e adolescente, de 6 a 14 anos. E o nosso preceito principal é como que essas crianças e adolescentes vão sair daqui do serviço de convivência. O que eles também vão levar para as suas vidas, tendo tido um período, tendo tido um tempo de participar conosco, contribuir, colaborar com a organização, planejamento e das atividades socioeducativas. Foi colocado, né, algumas atividades como o corpo que eles têm desenvolvido, que é a questão do respirado, do pensar, descobrir partes do corpo que a gente pode fazer som. Então, isso também, no dia a dia, a gente percebe que eles falam com os amigos, né? Então, às vezes um amigo ficou mais bravo por conta de uma atividade que não deu certo, e aí eles conversam, olha, respira. Então, essas atividades que a gente tem aprendido, né, tanto com o corpo quanto com o manual, tem ajudado bastante. Eu tenho observado a presença do diálogo, ao invés da agressão verbal, física, e dessa vontade de querer dialogar. Então, houve um conflito, eles trazem isso para poder ter uma mediação, para que eles possam conversar. A gente sempre fala para ele que qualquer situação que aconteceu na escolinha é para conversar, chegar em casa e conversar com a gente. E a questão da diversidade, que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento, e que se A gosta de vermelho e não gosta de amarelo, ele tem que respeitar, que ninguém torce para o mesmo time, que ninguém gosta das mesmas coisas. E na medida do possível eu procuro conversar com eles, eu oriento, eu explico para eles que a gente não pode revidar. Então eu procuro orientar eles, conversar,
porque através do diálogo a gente pode se entender. Então não faria sentido que esse projeto ele ficasse apenas aqui dentro da instituição, sendo que os nossos usuários e nós também somos seres conviventes com essa sociedade, né? Daí a proposta de trazermos também a participação das famílias e também levar essa ideia, esse objetivo e esse enfrentamento também para uma escola. A gente divide o mesmo público com a Escola Carlos Gomes, por isso que foi tão importante nós termos a parceria também da escola, que isso também faz com que a gente multiplique as boas práticas. A experiência que eu obtive hoje, né, dos Círculos de Paz, foi uma experiência muito rica, muito gratificante, em que eu pude trocar vários conhecimentos com os participantes e possibilitar que eu possa aplicar mais esse instrumento, mais esse método de trabalho dentro das salas de aula, com as nossas crianças, com os nossos jovens, para possibilitar e incrementar um relacionamento de harmônico, né, de paz, de amor entre todos os envolvidos da escola. Então eu preciso aprender a respeitar o outro, eu preciso aprender que eu estou no mundo coletivo, eu preciso aprender que as relações, quanto mais saudáveis, melhor, que são os processos comunicativos, né? Então, quanto mais eu aprender a me comunicar, quanto mais eu aprender a falar dos meus sentimentos, quanto mais eu aprender a entender os meus sentimentos, melhor eu vou estar sabendo lidar com os meus conflitos. O trabalho com arte, educação, tem como um dos objetivos o exercício da criatividade. E essa criatividade, ela é importante tanto para essa criação artística quanto para a vida, né? Porque a criatividade ela pode nos auxiliar em diversas situações. Eu acredito que a arte e a educação têm o poder de transformação dos indivíduos e também do coletivo. Trabalho em conjunto, viver coletivamente, é tão até mais importante do que o trabalho artístico que eles fazem nas oficinas. Então, cada atividade que a gente realiza é para esse crescimento individual, para o autoconhecimento das crianças e dos jovens e também para estimular esse convívio com os pares. Por meio do estímulo desses sentidos, ou seja, de entrar em contato com uma postura na qual eles não estejam acostumados, de retomar algumas brincadeiras que hoje em dia estão mais distanciadas do cotidiano dessas crianças, de trazer o aroma de uma planta que eles talvez nunca tinham escutado ou talvez já tinham escutado e nem sabiam que essa planta de repente tem uma propriedade que pode trazer um bem-estar. De propor atividades de equilíbrio, enfim, né? Todos esses estímulos que perpassam os nossos sentidos. São possibilidades de trazer ao corpo uma sensação na qual eles possam nomear sobre isso, né? Então, as formas de nomeação tanto podem vir para ressaltar uma violência que passou por esse corpo, como, por exemplo, quando eu faço essa proposta de alongamento, eu sofro. Então, é uma das queixas que a gente escuta aqui, por exemplo, né? Ou, nossa, quando eu entro em contato com esse cheiro de lavanda, eu me sinto mais calmo, eu me sinto relaxado. E eu gosto muito das atividades da tia Anaí e da tia Halima, mas a da Anaí tem certas partes que me deixam mais com o corpo doendo e me deixa cansado. O jeito, assim, eu não sou muito acostumada, então acho que é um pouco de mim também. Eu aprendi muito com as atividades da Halima e da Anaí. Eu gosto de pintar, desenhar. Eu fico feliz por causa que eu aprendi uma coisa nova. Porque a gente aprende a pintar, fazer carimbo. Eu não sabia fazer carimbo, eu aprendi com ela. É isso. Eu acho muito legal, porque eu não sabia fazer arte com tinta acrílica, essas coisas. Mexer com esse tipo de
de pintura, e aí eu aprendi. Eu falo como é que foi a atividade para minha mãe, para meu pai, e aí eu falo tudo o que aconteceu e que foi bom ou que foi ruim, depende do dia. Me ajuda a me expressar de forma mais calma com os meus familiares. Eu acho muito legal que ela me deixa calmo quando eu tô pintando, quando eu tô desenhando, eu fico muito mais calmo desenhando, pintando, nas atividades dela. E Danaí, na hora do relaxamento, é gostoso e eu fico bem relaxado. A gente, acho que às vezes a gente escuta e não coloca muito em prática, mas ajuda sim, ajuda bastante. Vida, vida, matérias, energia, cores, tantas cores. Quantas cores? Por que as enxergamos? Tantas vidas, tantas cores. Quantas vidas são coloridas? Quantas cores são ou estão vivas? Cinza seria uma bela cor viva? E a escuridão poderia ser colorida? Quão colorida poderia ou deveria ser a vida? Quantas vidas querem viver? Quantas queres ver viver? Quantas vidas vemos, ouvimos, vivemos, transformamos, felizes ou tristes, alegres ou raivosos? Quantas coisas devemos fazer? Para quê? Me ajude a entender. Nos ajude a entender. Se pudessem me responder, demorariam por anos. Legal. A experiência foi legal. Eu sou muito grata de estar aqui no SEI. Eu acho o SEI super legal.